Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. E eu sou a Grazi. E hoje esse é o nosso 5º episódio, o último do ano de 2020. E 2021 vai ter muito mais, né, Vá? Sim, a gente vai fazer bastante. Já tá quinzenal, então a gente vai continuar aí nessa pegada. Por enquanto o nosso ritmo tá dando pra fazer quinzenal, mas quem sabe a gente consegue fazer semanal, mas não prometemos. Sim, promessa de começo de ano, né? De virada de ano. Mas a gente quer muito conseguir fazer com mais frequência, porque a gente, o Vai e eu, nós ouvimos muito podcast, então nós somos apaixonados por essa mídia, por esse formato de mídia. Que a gente consegue escutar fazendo... Qualquer outra atividade, né? É. Indo pro trabalho, voltando pro trabalho, lavando uma louça, arrumando a casa. Então a gente otimiza nosso tempo, então a gente consome muito e a gente foi se apaixonando e por isso que a gente acabou decidindo fazer o nosso desse jeitinho bem caseiro, mas com muito... Caseiro que eu digo, que é a gente que... O Wagner que edita. É completamente independente, né? O caseiro é independente. Mas acho que é como a maioria dos podcasts por aí. Então... Mas vamos continuar, como o Wagner diz, nessa pegada. E tentar passar o conteúdo que a gente gosta, né? Que a gente ama falar. Sim. Que é o nosso mundo. E falamos demais, né? Vamos ao episódio, né? E hoje hoje a gente quer falar com vocês sobre adaptação. O período de adaptação. Porque não acontece tão rápido assim. Não são em 2, 3 dias que isso acontece. Nós vamos partilhar com vocês a nossa experiência. A nossa história, né? A gente sabe como a gente cansa de falar. Cada história é única. Cada adaptação vai ser única, porque vai depender de vários fatores, por exemplo, a idade, né? Exatamente, até a questão geográfica também. A questão geográfica, então vão ser vários fatores e a gente quer partilhar com vocês um pouquinho da nossa. Os nossos filhos, ambos, nasceram para nós aos 10 meses de vida, teve essa coincidência. Né? Durante o processo nós colocamos só o estado de São Paulo, porque a gente entendeu que a gente não ia ter disponibilidade de viajar. Isso, né? No segundo processo, né? Lembrando que é no segundo processo, foi só pro estado de São Paulo. Que a gente entendeu que a gente já tinha o Gabriel, a escola, toda a rotina, a gente entendeu que a gente não ia conseguir. E tanto porque também no processo do Gabriel não tinha o CNA, né? Sim, não tinha. Então se você processo quisesse... físico, né? Era o processo totalmente físico. Então, se a gente quisesse, aí nós nos cadastramos para outros estados, mas nós solicitamos o nosso processo. Teve que ir no fórum solicitar uma cópia do processo autenticada lá em juízo, alguma coisa assim. E aí essa cópia a gente mandava para os estados que a gente queria. Isso. E no caso dele a gente mandou para alguns outros estados. Acho que foram para 3 na época, a gente não vou lembrar agora, mas... Bom, e não existia o CNA, então não tinha, a gente... foi feito dessa forma e o nome da nossa filha, nós optamos só pelo estado de São Paulo por tudo isso que eu já falei. E as pessoas têm... a crença equivocada, isso eu tô falando de pessoas geral, não só os pretendentes, como para quem não conhece esse mundo da adoção. Que a gente ouve muito aquela frase, mas bebê é mais fácil, né? Da questão de adaptação, de tudo. Não tem vícios, tô fazendo aspa, tá, gente? Não tem vícios, não tem isso, não tem aquilo. E a gente tá para contar que não é bem assim. O que a gente já pode adiantar é que cada idade tem os seus desafios. Sim. Né? Então não tem mais fácil que o outro. A gente não enxerga dessa forma. Sim. Tanto é que a gente tem contato com muitas pessoas, né? Muitos amigos, muitos pretendentes. De diferentes idades que os filhos chegaram, nasceram. Isso, e todos têm seus desafios. Além do desafio do desenvolvimento infantil, como eu sou educadora parental, então vou falar muito disso. E além dos desafios de desenvolvimento, tem os desafios
que a criança traz com a sua história, né? Mas enfim, eles nasceram aos 10 meses de vida. O período de adaptação do Gabriel foram 23 dias. 23, isso. E o da Tata foram 30. Aham. Né? Foram visitas diárias ao abrigo, né? O do Gabriel, ele não chorou, ele não estranhou tanto, mas no início ele olhava com aquela carinha de quem são vocês, né? E no da Tata, nos 4 primeiros dias ela chorou. Até... Isso, chorou bastante. Bastante. Eu até perguntei lá, porque eu vi que tinham muitas funcionárias, né? Muitas mulheres trabalhando lá. E eu perguntei se, de repente, ela estava estranhando a figura masculina, né? Porque eu falei, de repente, ela não está acostumada. E aí disseram que não, porque lá, inclusive, tinham 2 funcionários, né? Tinham um motorista da parte administrativa, né? Um era motorista e o outro era da parte administrativa ali. Eles davam suporte, então ela estava acostumada com homens também, né? Porque era uma preocupação minha, a gente não conhece, né? Não sabe. E ela chorou. A gente chegava, ela nos via e chorava. A gente até teve um dia que eu brinquei com ela, né? Eu falei, filhinha, não chora não, por favor. A tia ali do lado tá olhando pra gente, tá fazendo um monte de relatório pra entregar no fórum. Ajuda a gente, né? E assim, o que a gente quer dizer com isso, eu principalmente, que eu acredito que tudo, em qualquer relação, tá? Seja homem e mulher, de filhos, de amigos, tudo começa através da conexão. Nós temos que nos conectar. A gente tem que se conectar. Então, essa conexão foi construída durante esses dias, né? Com os nossos filhos, durante essas visitas. Foi a confiança também. Eu falo que a confiança é uma consequência dessa conexão. E assim a nossa relação foi começando a ser construída. E o que a gente quer dizer é que a gente já não estava conectado, a gente já não estava com essa confiança, pelo menos da parte deles, que a gente quer dizer. Sim. Tá? Nesses 23 dias. Porque eles não chegaram em casa e já tinha tudo isso. Não aconteceu nesse período de adaptação. Isso que é super importante. Porque, realmente, mesmo vindo pra casa, ainda tem aquela construção do vínculo. Total. Isso... E é diário, é dia por dia, né? Então... A gente não conhece casos que isso aconteceu em 1 ou 2 dias. É algo que é construído mesmo. É algo que se leva tempo. Leva tempo, meses. Exatamente. Né? E é bonito a gente ver essa relação, a nossa relação se consolidando, essa conexão mais forte, né? Então, não tem nem palavras, mas eu acho que isso é o essencial, é o começo de tudo. E o resto é consequência. O amor deles por nós é consequência, porque eu falo, a gente já, o nosso amor já tá lá. E o nosso amor também, o nosso amor por eles vai ser regado, vai ser construído diariamente também. Porque a gente tá se conhecendo. Sim. Né? A gente tá se conhecendo. Um bebê quando nasce, também a mãe gerou, né, uma gestação, né, biológica. A mãe gerou durante os 9 meses, mas ela vai conhecer o filho quando, né, vai estar lá no colo, tudo. E na gestação, assim como de uma mulher que engravida, a nossa também, a gente já vai criando expectativas, né? A gente já vai alimentando algo que muitas vezes a criança, que é o outro lado da história da adoção, ela não sabe que isso vai acontecer. Quando ela é muito pequenininha, ela ainda não tem nem como ser muito preparada para isso, porque ela não entende, não tem compreensão do mundo exterior. E quando as crianças são um pouco maiores, muitas vezes elas já estão lá com um bloqueio emocional tão grande que elas preferem não alimentar o que elas podem achar que é falsas esperanças de que um dia vai sair de lá. Então acontece tudo muito rápido para elas. E esse espaço, esse tempo que a gente precisa dar é fundamental. Eu esqueci que eu ia falar, pode continuar falando. E outra informação importante também, que nesses dias de adaptação que a gente teve com eles no abrigo,
não é regra, não é lei, não é obrigatório ir todo dia. A gente que fez de questão de ir todo dia, a gente teve que respeitar os horários do abrigo também, eu não podia sair de lá 3 horas da manhã, entendeu? Sim, porque eles vão conversar, a gente vai, tinha psicóloga, assistente social no abrigo, a gente vai conversando, vai adaptando nossos horários, hoje eu posso vir desse dia, desse horário. E a gente não conseguia ficar 8 horas por dia dentro do abrigo também, então às vezes a gente ficava 2 horas, 3 horas, 6 horas, dependia da nossa disponibilidade também, porque a gente tá trabalhando, muitas vezes, a gente felizmente no serviço, né, na empresa a gente conseguiu esse tempo para poder fazer esse período de adaptação. Porque senão seria mais longo. Porque senão, de repente, se a sua empresa não permite, ou você tenta tirar férias, ou então você só vai conseguir de final de semana, e o processo vai ficar maior ainda. E tem e voltando à questão de outros estados, tem essa questão também, né? Também, quando você pede para, também quero me habilitar para os outros estados. Ok, tem que saber que se precisar de um período de adaptação, você vai ter que ter a disponibilidade de ir até o local, né? Mas também de recursos, porque provavelmente você vai ter que ficar em hotel, e vai ter que se alimentar nesse local. Pode ser que você precise ir mais de duas vezes. Sim, se o período for muito extenso. Porque a gente conhece histórias, a aproximação vai acontecendo online, né? Via videochamada, tudo, mas você vai precisar ir também. Em algum momento vai precisar. É importante que se vá. Não é só que vá. Porque a gente até acha importante, a gente não é técnico nessa área, né? Não é psicólogo, não é assistente social, mas é importante que vocês se conheçam pessoalmente também. Não só pro vídeo. Sim. Não só ir lá buscar a criança e trazer pra casa. Mas o judiciário também não vai fazer isso. Dificilmente isso vai acontecer. Pelo menos um encontro, né? Pelo menos um encontro vai ter que ter. Pelo menos a gente não conhece a história assim, não né? conhecemos. Que foi só por telefone, não foi lá. Os donos da verdade. Sim. Mas pela experiência que a gente tem, a gente nunca viu algo acontecer assim. E é isso, é respeitar, a gente tende a ver muito o nosso lado, né, a gente cria a expectativa, né, de ver o nosso filho, mamãe, papai, lógico, a gente quer ouvir isso. Porque até no caso, no caso do Gabriel, foram 3 anos de gestação, né, que a gente alimenta essa vontade de ser pai e ser mãe. E o que eu quero concluir é assim, não é só porque é bebê, gente, que é mais fácil. Todas as fases vão ter seus desafios, como o Vá falou. Mas não é só porque é um bebê é mais fácil. Eles já tiveram ruptura com a genitora, entendeu? Vai ter a ruptura com o abrigo, óbvio, eles não conseguem elaborar. Vou repetir, eles não conseguem elaborar, não conseguem entender, mas eles sabem eles sabem que alguma coisa aconteceu. Então eles também não vão se entregar tão facilmente assim, né? E por uma criança mais velha que já tem consciência, né? Já entende mais ou menos o que está acontecendo, a história dela, o porquê que ela, né? O porquê que aconteceu que ela foi abrigada, essa ruptura com a família biológica. Então, paciência, busquem ajuda se precisarem. Né, conversem, por isso que a gente fala, frequentem grupos de apoio, conversem com outras famílias. Troca experiência, isso é fundamental nesse processo, troca mesmo. E da mesma forma que a gente não sabia muito bem o que acontecia no primeiro processo, né, do Gabriel, que as informações sobre a adoção eram mais distantes, hoje em dia a gente tem muito mais acesso a esse tipo de informação. Então, com certeza vocês vão sair ganhando. De ambas as partes, tanto você quanto os seus filhos e suas filhas, né? Eu acho que quanto mais munido de informação a gente tiver, melhor. Pode ser que a gente leia infinitas coisas e nada daquilo vai acontecer. Por isso que a gente está trazendo o nosso relato, a nossa experiência. Mas é a questão do preparo, né? Eu quero falar da questão do preparo. Eu acho que quanto mais preparado a gente tiver, não que a gente a gente não vai estar 100% preparada para aquela determinada situação, mas a gente vai entender melhor e vai buscar uma solução melhor para resolver aquele determinado desafio. Sim. De comportamento, entender.
E nem sempre os sininhos tocam, né? Sim. Quando você chega. Então, quando você conhece a criança, quando ela te conhece. Pô, às vezes toca de um lado, mas não toca ainda do outro. Porque realmente precisa desse estreitamento, dessa relação de confiança, dessa construção de vínculo. E de ambas as partes. Então, todos ali também terão que ser pacientes uns com os outros. E a gente em dobro, porque a criança, muitas vezes, ela não consegue, como a Grazi disse, nomear os sentimentos dela, né? A gente que tem que ensinar ela a entender o que está acontecendo. Nomear, elaborar, né? Para crescer, para ser uma criança, crescendo uma criança e ser um adulto com saúde emocional, com inteligência emocional, né? Sim. Mas aí isso é assunto para outro episódio. A gente queria mesmo partilhar um pouco dessa nossa experiência com um período de adaptação, dizendo que, só reforçando, não foi obrigatório todos os dias, mas a gente quis e a gente pôde, porque a empresa, o trabalho permitiu. Não tem tempo mínimo ou máximo. Isso depende dos relatórios que vão sendo feitos aí pelo setor técnico, tanto do abrigo, né, da casa de acolhimento, vai depender quanto da avaliação deles, da vara da infância, exatamente. E só para concluir, eu senti, na nossa percepção, os nossos filhos nos viram e nos aceitaram como os pais deles. Eles já eram nossos filhos, óbvio. Mas eles nos viram como os nossos filhos, acredito que depois de uns 4 meses que eles já estavam em casa, né? Sim. Tanto o Gá quanto a Tata. Que você sente, você percebe. E você percebe quando ele te olha diferente, ou quando o colo é diferente, o abraço é diferente. É perceptível. Sim. Não que eles não tenham amor, não que eles abracem verdadeiramente, mas você sente que é diferente. Sim, que eles te... Porque a gente fala, a adoção é dos dois lados, né? Exatamente, eles também têm que adotar a gente. Né? Então isso aí é legal de se dizer também. Certo? É isso aí. E só um recadinho agora no final. A gente tem um aplicativo. Vocês podem encontrar o aplicativo Adoção Brasil aí no Google Play. E através do aplicativo ele tem lá links para você fazer consulta dos processos e também tem um link para você participar do nosso grupo de apoio virtual. Então por ali você tem mais informações no Telegram. E aquele grupo é o 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, tá todo mundo ali para se ajudar, sem julgamento, sem preconceito, todo mundo de coração aberto. O objetivo ali é que a gente cresça pessoalmente, para que a gente consiga oferecer depois o melhor aí para os nossos filhos. E não posso deixar de falar, sempre levantando a bandeira da adoção consciente, né? Consciente e legal. É isso aí, gente. Tá bom? Feliz passagem de anos para todos, para quem estava escutando a gente antes de 2021. Isso. Para quem já está escutando depois, tem um bom ano, um excelente ano. Esse ano não foi fácil, mas esse próximo a gente está torcendo aí e tem certeza de que vai ser. Eu acredito que tenha sido, definindo em uma palavra, desafiador para todo mundo. Para todo mundo. Para nós foi, para nós, acredito que para todos, né? Sim, inclusive no mundo da adoção também. As adoções tiveram menos adoções concretizadas por causa da pandemia, mas ainda assim foi um número bem expressivo, então elas ainda aconteceram. Os processos de habilitação sofreram uma ruptura nesse processo de pandemia, mas aos poucos as coisas estão se ajeitando também. Né? E com a questão agora de videoconferência, essa reflexão toda que estão fazendo, o ano que vem provavelmente vai ser melhor. E se o seu processo não saiu, provavelmente o ano que vem ele já vai andar melhor. E a gente torce por todos que corra tudo bem no processo, né? Para quem está no processo. É isso aí. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.